E aí se você falar para mim, eu quero fazer day trade, o que que eu faço? Eu quero fazer. Eu quero começar. Dá para começar? Sim, claro que dá. Lembrando o primeiro ponto, full time. Então você vai se dedicar para isso. Como que você começa? Treina muito antes de operar para valer. Não tem segredo, você tem que operar, você tem que entender, porque às vezes, durante uma semana, sei lá, talvez toda quinta vai acontecer X movimento. A cada 15 dias vai acontecer X movimento. A gente tem uma aula, melhores datas para comprar um ativo. Se você quer fazer day trade, você precisa assistir essa aula. Você precisa entender que vai acontecer coisas recorrentes no mercado, que às vezes não tem uma explicação, mas elas acontecem. Uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, uma vez por ano. E aí nesse dia você vai estar operando e vai contra o que você leu no gráfico, contra o que você entendeu. Tem a parte de fundamento da empresa, que quem opera trade às vezes não olha o fundamento e faz sentido, porque senão você pode ficar viesado também, mas pode sair uma notícia lá na empresa, né, sei lá, um dividendo que ela anunciou, que foi fora da expectativa do mercado, e aí ela caiu, ou foi muito além da expectativa e ela subiu, e aí ferrou o teu trade. Então, assim, você tem que olhar muita coisa. Você tem que estar atento, assim, 100% atento. É quase como se fosse um militar com um fuzil num campo de batalha. Você não pode folgar, porque você vai perder. E eu já vou explicar por que você vai perder. Estuda em tempo integral tudo que puder sobre gráfico. Então você tem que entender gráfico. Tem que entender indicador, você tem que entender tudo. Tá? Porque vai acontecer um movimento que você nunca viu em algum momento e vai ser quando você vai perder. Você precisa entender. Tá? Entenda sobre ciclos e risco de mercado. Foi o que eu acabei de falar. Às vezes você está operando, né? Tá achando que está com uma tendência para cima lá, o Ibovespa, só que a gente está entrando num período de baixa, ou a gente está num período lateral, que a gente vem, né? E aí num período lateral você vai fazer o quê? Você vai fazer trades mais curtos. Então essa maleabilidade é quase como um jogador de futebol entender a parte tática, a variação tática, de acordo com o outro time. Ah, eu tenho a minha característica, mas como que o outro jogador está jogando? Eu tenho que me adaptar. Senão, você ficar fazendo, eu aprendi essa regra, eu vou seguir essa regra, e você não olha todo o contexto, você vai perder. Faça gerenciamento de risco. Não pega o dinheiro da sua esposa, não pega o dinheiro da poupança do seu filho, pelo amor de Deus. Né? Não pega a reserva de emergência, jamais faça isso. Ah, mas eu vou, não vai. Mas eu fiz uma vez e deu certo. Meu vizinho fez e deu certo. Sorte. Você vai ter a sorte sempre com você. O problema da sorte é que a ganância vem junto com ela, tá? Do achismo. Por isso que eu falei aquela frase. O achismo é a brecha que a ignorância encontra para expressar a sua opinião. Então você fica achando que vai ganhar porque você é ignorante, você não conhece o mercado. Ah, ganhei uma vez. Não ganhou por mérito seu, ganhou porque o mercado te premiou naquele dia, porque você estava no momento certo e operando para o lado certo. E o dia que não tiver? Então, por isso que você tem que fazer gerenciamento de risco. Se você quer fazer day trade e procurar curso, um especialista em day trade, você vai ver que uma das principais coisas que ele vai falar é sobre o gerenciamento de risco. E aí a gente tem travas dentro das plataformas que você pode fazer, que você vai automatizar o teu gerenciamento de risco. Inclusive, né, tem plataformas que você consegue falar assim, tive 2 perdas consecutivas, eu travo por 15 minutos. Tive tanto X% de queda, eu travo por 1 dia, 2 dias. E aí você não consegue abrir, você não consegue alterar essa informação. Por quê? Porque está dentro do seu gerenciamento de risco. Você traça o seu gerenciamento de risco antes da coisa acontecer. Depois ou durante não tem como. Aceite as perdas, tá? Eu acabei de dar o exemplo ali do cara que está fazendo o trade, perdeu e ele quer recuperar, tá? Mentalmente, vai jogar futebol na rua. Junta um amigo teu com 2 piá que tá passando na rua. Vocês perdem a primeira. O que você vai querer fazer? Uma revanche. Você não vai para casa. Você vai deixar de jantar com a tua esposa. Você vai deixar de ir num casamento, numa festa, porque você quer ganhar dos piá. E o ser humano assim. O homem assim. Não adianta dizer que não. Então tem que aceitar. Tem que falar, eu perdi. Pronto. Vou para casa, vou descansar, vou dormir. Amanhã eu recupero, tá? Tem parte mais técnica aqui, mas eu não vou explicar isso, porque eu já falei em live, eu vou falar em aula, como que o cérebro age, né, quando a gente está em momento de estresse. Vai ter aula sobre isso. Evite operar com emocional
muito ativo. Então, aqueles dias ruins, briguei com a minha esposa antes dela ir para o trabalho. Aí você senta no computador, está com raiva, já está estressado, bateu o carro de manhã indo pro trabalho, lá pro escritório. E aí quer fazer day trade. Cara, não faz isso, tá? Se teu emocional não tá bom, não opera. Ah, mas eu consegui. Não. Ouça, ouça. É importante isso. Não ache que vai perder a oportunidade. Essa é a oportunidade da minha vida. Tá? Isso não existe. Oportunidade é que nem uma roda gigante. Ela passou aqui, ela vai dar volta em algum momento, né? Se não vier a mesma oportunidade, vai vir outra. Então, eu tenho que fazer day trade porque vai acontecer tal movimento. Não, você não tem que fazer nada. Não é a oportunidade da sua vida. É o seu trabalho, a sua profissão, você vai fazer o trade no dia que você tem que fazer e pronto. De acordo com o seu gerenciamento, de acordo com o valor que você tem para fazer. Ah, mas esse é o trade da minha vida, eu estou acostumado a operar com 1.000, hoje eu vou operar com 10.000. Vai perder. Leve como profissão, se levar na brincadeira, o cara que leva como profissão vai comer o seu rabo. Tá? Eu vou dizer de novo, eu vou tirar o final da frase. Presta bastante atenção nisso. Leve o day trade como profissão. Se você levar na brincadeira, o cara que leva como profissão vai comer o seu lucro. Isso é óbvio. Se o cara fica treinando 10 horas por dia, ele fica operando 12 horas por dia, ele se alimenta bem, ele come bem, ele estuda, ele tem dinheiro, ele tem estratégia, ele tem gerenciamento de risco, e aí tá você lá bobão, no intervalo do almoço na tua empresa, querendo operar índice. Quem que vai ganhar? Quem que você acha que vai ganhar? Entende? Então não tem o que fazer. A gente não tem como lutar contra as coisas que acontecem. A banca sempre vence, ou seja, o grande sempre vence. Não duele com ele. Tá? Isso você precisa entender também. O que é o grande? É o grande fundo, o grande banco, o cara que tem fortuna, que ele está operando. Se o cara entrou, tá? Isso é para quem opera e opera fluxo. Entrou um fluxo muito grande vendido em tal posição, não vai operar contra, mas acho que vai virar. O cara tem 50 milhões disponível para fazer o trade, para segurar o mercado. Segurar, se o mercado começou a subir e ele vai despejando o dinheiro. Você tem R$500, quem que acha que vai ganhar essa batalha? Então o problema do day trade, existe uma ilusão que o day trade vai dar dinheiro muito rápido, que é muito fácil. Nos dias bons você acerta, é fácil acertar. Eu sei que vai ter gente que vai vir aqui, vai assistir essa live, vai falar, pô, o Rafa tá errado. Tudo bem. Só que você vai conseguir ter consistência durante 2, 3, 5 anos fazendo isso? Eu operei 6 meses e parei. Por que você parou? Porque eu perdi R$10.000. Pergunta para quem opera. Ele não vai querer dizer, eu tive tantos por cento de acerto. Tantos por cento não paga boleto. Fala para ele, fala exatamente assim, 80% de acerto não paga boleto. Quanto que você ganhou no último mês? Nos últimos 6 meses? Pagou tuas contas? Cara, 99% vai ser não. Mas tem gente... Claro que tem gente. Eu não estou falando mal do day trade. Eu estou falando que o day trade é uma profissão. É quase que como você querer ser médico e colocar uma luva na mão e falar, agora eu vou fazer uma cirurgia. Me dá aquela faquinha ali. Como que é o nome daquela faquinha? Você não sabe nem o nome do que você está fazendo. E como que você vai fazer uma operação? Entende? Esse é um alerta para você não perder dinheiro. Não ficar na ilusão, eu entrei na Start Grana, eu quero ter uma carteira a longo prazo, eu quero operar, quero fazer day trade. Você pode fazer, tanto que na aula sobre day trade, eu explico sobre isso, que você pode fazer dentro da sua estratégia, dentro do seu risco. Não como uma profissão, não para o dia a dia. Né? Você entra na operação e sai. Lucrou, ok, não lucrou, está dentro ali do meu risco, eu posso ficar comprado. Por exemplo, eu já tive vezes que entrei num ativo, subiu, 10% num dia, me deu lucro de 5 mil, 10 mil reais. Eu peguei e vendi. Porque eu não queria ter aquele ativo, eu só queria especular nele. Faz parte. Se eu quero especular, aí, ok. Mas você tem que saber o que você está fazendo. Você não pode fazer sem saber. E é o problema que as pessoas fazem isso. E aí o cara que sabe vai enrabar. Não tem outra solução.